Tem gente que fala que é um caminho sem volta, mas na verdade, a vida é feita de escolhas. Continuar ou não nesse caminho, você que decide. Vamos conversar sobre drogas. O que você pensa sobre drogas? Eu acho que é um caminho sem volta. Eu penso que qualquer dependência é ruim pra pessoa. Você não pode depender de nada, principalmente de uma coisa que te prejudica a saúde, nas relações sociais. Acho que a cabeça é fraca mesmo e falta o que fazer. Pra mim é um caminho sem volta. Eu penso que é muito ruim pros jovens, né? Conhece pessoas que usam drogas? Quais? Conheço, tenho amigos. Hoje em dia é difícil não ter alguém que use alguma coisinha. Conheço pessoas que usam drogas mais leves. Maconha, normalmente, né? Que eu conheço maconha. Já conheci, sim, já vi, já presenciei. Já tive pessoas perto de mim, meu irmão. Você já usou alguma droga? Eu não. Não, nunca usei. Não, nem pretendo. Pra mim, hoje em dia, já não faz parte da minha vida, já fez, hoje em dia não uso. E assim, não descriminalizo quem usa, né? A pessoa tem opção de usar ou não. Graças a Deus não, mas muitos amigos já. E quem vai me ajudar a quebrar esse tabu é a psicóloga especialista em dependência química, Edna Tralli. Edna, quais são as drogas mais usadas hoje em dia? Começo a gente tem que falar do álcool, né? Que é a droga, em termos de incidência, mais utilizada e também a porta de entrada de todas as outras drogas. Em segundo lugar entra o tabaco e depois vem a maconha e as outras drogas sintéticas, os solventes aumentaram bastante o percentual. Essas drogas ilícitas, quais são as consequências para uma pessoa que utiliza? Tem, por exemplo, assim, aquela sorte que a pessoa usa uma droga e não vai ter consequência nenhuma para ela? Sempre existe o risco, não só da dependência, mas alguma consequência por conta de um uso indevido, por conta de um abuso. Então alguém que às vezes não usa droga o ano inteiro, mas perde a mão no carnaval. Então não é um dependente, porém teve um uso abusivo de risco e pode trazer um prejuízo, como um acidente no carnaval. Tem aquela frase que fala que todo drogado tem uma família que é uma droga. Isso é uma verdade ou é jogar a culpa na família? Então, a família compõe a vida de todas as pessoas. Então, de uma forma ou de outra, a família está envolvida nesse contexto. Eu não usaria o termo que ela tem culpa, né? Eu acho que ela compõe esse quadro. É democrático, ele está em todos os níveis sociais, em todas as organizações familiares, em famílias disfuncionais, mas em famílias que aparentemente tudo corre bem, não tem ninguém desempregado, existe o casamento estável às vezes do pai, você não tem um grande problema que você possa dizer, não, este é um problema de família grave que levou ao uso de drogas. Mas Edna, com a sua experiência, o que leva geralmente as pessoas buscarem a droga? Seria alguma carência, falta de atenção? O que leva a pessoa a usar droga? É uma série de coisas, inclusive essas que você falou. Mas de uma forma geral, compõe desde a curiosidade até realmente momentos especiais de vida. Momentos de luto, momentos de depressão, momentos de ansiedade, problemas concretos mesmo que fazem com que a pessoa procure um aporte, uma tranquilização ou até um esquecimento através de alguma substância química. Agora o crack está realmente assustando porque deixou de ser uma droga para a classe baixa e até a classe alta hoje em dia tem usado o crack. Quais são as consequências e os perigos do crack? São muitos. Então, embora a gente diga, olha, o crack aumentou visivelmente, a gente tem visto, eu vejo na minha prática clínica, né? Mas o poder de desenvolvimento da dependência química do crack é muito rápido, afeta a forma funcional do cérebro, trazendo prejuízos cognitivos e às vezes até de desenvolver comorbidades, psicoses, doenças que vão se tornar crônicas para você, muito grande. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria.adv, ela pergunta o seguinte: como se prevenir o uso das drogas e qual deve ser a política adotada tanto pelas escolas quanto dos pais? Então a prevenção começa dentro de casa. Eu acredito no diálogo, na abertura, de você se utilizar de ferramentas ou de alguma coisa que está passando na televisão, ou de alguma coisa que aconteceu próximo e conversar sobre isso, quer dizer, tornar possível o diálogo sobre essa questão que faz parte das pessoas, e a escola possibilitar a esse jovem que ele tenha um entendimento
de que a vida é feita de escolhas e a droga se apresenta na vida das pessoas como uma das escolhas. Existe um perfil para um dependente, coisas que ele faz, por exemplo, alimente. Tem algum resquício, alguma dica, de repente pista que ele vai largando para eu perceber isso? Tem muitas coisas, embora a gente não possa radicalizar. Então, assim, contou uma mentira, nossa, ele está usando droga. A gente sabe que tem alguns comportamentos, algumas, na verdade, mudanças de comportamento que podem ser um alerta para isso. Mais importante que isso, uma mudança de interesses. Então, às vezes, um jovem que tinha lá um grupo, participava de atividades, ele passa a não conviver mais bem com essas pessoas e começa a ter outros interesses por atividades e por pessoas que parece a família, que não fazem parte do que ele. Então, assim, são mudanças de comportamento. Tem alguns sinais e sintomas físicos? Sim, às vezes por algum tipo de droga. Então, bebeu demais, vai chegar falando alto, rindo demais e com hálito alcoólico, né? O uso da maconha, quer dizer, os olhos avermelhados, o que a gente chama de larica, quer dizer, um apetite, uma fome, uma vontade de comer, principalmente coisas doces, exacerbado, diferente do normal, sono a mais, sono a menos, uma agitação psicomotora. Tem de fato, sim, uma série de sinais e sintomas, mas dentro de casa é possível perceber pelas mudanças de comportamento e de interesse. E como que eu, como pai, mãe ou amigo, posso ajudar essa pessoa? Quanto mais próxima essa pessoa for de você, seja um filho, seja um irmão, seja um amigo, a possibilidade de você abordar o assunto com ele. Vocês vão ter o laço de confiança, de amizade. Ele certamente não vai receber bem, né? Mas isso vai permitir com que você possa abordar e oferecer todo tipo de ajuda possível, no sentido de, às vezes até ajudá-lo mesmo. Olha, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para mudar um pouco o foco, se for uma coisa um pouco inicial e você está vendo que vai desembocar no problema lá na frente, até estar realmente indicando para ele um acompanhamento psicoterápico, eventualmente uma internação, mas procurar uma avaliação clínica de um especialista que possa, junto com ele e com a rede de apoio, que pode ser a família ou um amigo, planejar. Edna, você comentou do tabaco, e hoje o que é mais comum é o cigarro, as pessoas fumarem. Quão mal faz o cigarro para uma pessoa e como que isso tem transformado a nossa sociedade? Faz muito mal, mas nós temos, assim, no nosso país, algumas políticas de prevenção ao tabaco que são efetivas, que são boas, que dão um certo resultado, né? Que são políticas públicas principalmente relativas à propaganda, por ser uma droga lícita. Mas infelizmente, como todo país em desenvolvimento, nós ainda não temos um número diminuindo. Mudou o tipo de população, nós mulheres, o desprivilégio de estarmos par e passo com os homens. Então nós temos, iniciando no tabaco hoje, 50 homens e 50 mulheres. Isso mudou muito nos 10 últimos anos, porque a gente tinha 50 para 1. E os prejuízos para a saúde são inúmeros, a gente não teria tempo para dizer, mas eu gosto de dizer um que marca muito para mim, que é a questão que a gente vê do câncer, né? Que é uma doença grave, boa parte das vezes até fatal, ou de um tratamento, de uma recuperação que traz bastante prejuízo ao indivíduo e a toda a família, e um custo social muito grande. E só para resumir, 30% dos casos de câncer tem como problema principal o fumo. Então, em pensar que a gente, de um dia para o outro, tirando simplesmente o fator do tabaco, diminuiria em 30% os casos de câncer, é um número muito grande, Lucas. Muito obrigado, Edna. Foi muito legal. E como você mesmo disse, a vida é feita de escolhas, então faça a sua. Entre em contato conosco. É só escrever para o contato@quebratabu.com.br. Quebra Tabu, trazendo liberdade sem fronteiras para você. Segundo o Ministério da Saúde, os transtornos mentais causados pelo abuso de drogas são a segunda causa de internações nos centros psiquiátricos públicos. O Ministério da Saúde também afirma que o cigarro é responsável por 85% dos casos de aposentadoria por invalidez no trabalho, 30% dos casos de câncer, 25% dos casos de angina e 25% das doenças cerebrovasculares.